Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para a gente falar aí sobre Milionários e Flamengo, ou seja, milionários e bilionários. Porém, o futebol que o Flamengo apresentou ontem esteve longe de ser um futebol de time bilionário, tá? O futebol que o Flamengo apresentou ontem, lá na Colômbia, foi um futebol de centavos, tá? Mas vem comigo que a gente vai falar sobre esse jogo da estreia do Flamengo na Taça Libertadores. Bom, o jogo ontem começou até com o Flamengo pressionando lá em Bogotá, né? São 2.600 metros de altitude, conforme a gente vinha falando. E o Flamengo teve essa atitude de pressionar logo no começo e teve até algumas boas chances. Principalmente uma com o Vinha, né? Veio o lançamento da esquerda pro Bruno Henrique jogar de cabeça para dentro da área e o Vinha perdeu um gol feito. Aliás, o Tite fez algumas alterações no time titular, né? E algumas delas que são meio inexplicáveis. Por exemplo, o Léo Pereira saiu para a entrada do Davi Luiz, tá? A princípio seria o Fabrício Bruno, porque o Fabrício Bruno estaria com um desgaste muscular. Primeiro de tudo, a entrada do Davi Luiz seria já por si só inexplicável, porque o Davi Luiz é um zagueiro que está velho, entendeu? E que, portanto, já perdeu a velocidade. Segundo, que a saída do Carolino, do Léo Pereira, também é inexplicável, porque, muito embora o Léo Pereira também tivesse uma sequência grande de jogos, ela também é inexplicável para a entrada do Davi Luiz, tá? 2. O Flamengo teve a ausência ontem do De La Cruz, porque o De La Cruz apresentou um quadro de febre. Tudo bem, beleza. Aí ele coloca o Tite, o Igor Jesus, no jogo. Tudo bem, você quer se proteger um pouquinho mais, coloca o Igor Jesus. No banco ele tem o Alan, tinha o Alan, tá? O Alan é um jogador um pouco mais experiente, tal. Mas tudo bem, colocou o garoto não comprometeu, não fez uma grande partida não, mas não comprometeu não. E aí ele coloca o Bruno Henrique no lugar do Luiz Araújo. Luiz Araújo realmente não vem muito bem, não vem fazendo boas partidas, mas o problema é que o Bruno Henrique também nem de longe vem repetindo os grandes jogos que ele já fez com a camisa do Flamengo. Ontem até ele fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. Ele teve até uma boa chance de fazer 1-0, que o goleiro lá do Milionários fez uma grande defesa, inclusive. Porém, o grande problema estava pelo lado esquerdo de defesa. O Davi Luiz foi o menor dos problemas. Aliás, o menor não, foi um dos problemas, porque o Flamengo sofreu muito com bolas altas, tá? No meio da defesa. Mas o maior dos problemas chamou-se Vinha, tá? Vinha, que é um bom lateral esquerdo, a gente falou isso na época da contratação, né? Que o Flamengo fez, só que tem que ele tá, desentrosado com o restante do elenco, né? Tô falando assim em ritmo de jogo. E 2, talvez o jogo na altitude tenha complicado a vida dele, tá? O gol que ele perde é um gol que não dá para perder. Não dá para perder. Bola lançada na esquerda, acho que foi o Everton Cebolinha, inclusive, que fez isso. Foi lá para a direita, já na área, pro Bruno Henrique ajeitar de cabeça, e o Vinha veio com o pé direito, que não é o bom, e chegou chutando com tudo, mas a bola foi lá longe do gol, né? Não sei se isso atrapalhou, mas ajudar não ajudou, né? E isso fez com que o Vinha
tivesse uma péssima partida. Vinha não marcou bem, não apoiou bem e estava comprometendo a má atuação dele, a atuação do time. Porque o Milionários estava complicando bastante a situação do Flamengo pelo lado esquerdo defensivo. O Catanho, se eu não me engano é o nome dele, estava partindo para cima e ganhando todas do Vinha. Mas aí vem o problema maior. Adenor Bach, o Tite. Pois é. Você quando está vendo que um jogador está mal e a atuação ruim desse jogador está comprometendo a do time, o que você faz? Você tira esse jogador e coloca o reserva dele. O Tite não fez isso. Nem ainda durante o primeiro tempo, que é o que ele deveria ter feito, tá? Ele deveria ter tirado o Vinha ainda durante o primeiro tempo e nem no intervalo. Ele deixou lá o Vinha à vontade. Entendeu? E aí complicou. O Flamengo também teve problemas na criação, porque ela ficou toda a cargo do Arrascaeta, que fez uma grande partida, diga-se de passagem. Tentou ali compensar o fato dele ser sozinho o responsável pela criação. Tá? Ele estava naqueles dias de Arrascaeta. Só que ele é um só, né? Ele não é dois. E no segundo tempo, se eu fosse o Tite, eu teria vindo de Vitor Hugo e erraria, talvez. Porque ele tirou o Igor Jesus e colocou o Alan. E aí o Flamengo não dominou o jogo com criatividade, não. Mas dominou o jogo territorialmente. E isso fez com que o Milionários tomasse uma postura mais defensiva e o Flamengo partisse para o ataque. E num lance que estava dando tudo errado, um passe do Pulgar para o Arrascaeta e o Arrascaeta domina mal a bola, mas a bola sobra para o Pulgar de novo e o Pulgar mete a bola certinha para o Arrascaeta dentro da área e o Arrascaeta é agarrado pelo jogador do Milionários. Pênalti claríssimo, que o juiz marca muito bem e expulsa o jogador do Milionários. E por que a expulsão? Né? Porque, primeiro, foi pênalti claro. Segundo, ele não visou a bola, o jogador do Milionários. E terceiro, era clara e manifesta a chance de gol do Arrascaeta. E aí ele vai lá, bate, o Pedro vai lá, bate e faz Flamengo 1-0. O Pedro esperou o goleiro cair para um canto e fez aquela batida de segurança, né, no meio do gol e faz Flamengo 1-0. E o Flamengo cai num erro muito grande. Quando você está com um a mais, como diria Luiz Mendes, você tem que espichar as linhas do adversário. Ou seja, você tem que abrir a defesa do adversário. O Flamengo não fez isso. O Flamengo procurou tocar a bola, segurar, tal. Tudo bem, pode até ter cansado o time, mas ficar tocando bola, segurando, é muito complicado, entendeu? Quando você está com 11 e o adversário com 10. Porque você está numa certa desvantagem porque você joga numa situação que você não está acostumado, que é a altitude. Mas você tem a vantagem do 11 contra 10, parte para cima e mata o jogo, entendeu? Mas não, o Flamengo não fez isso, não partiu para cima para matar o jogo, e aí veio a resposta do Milionários. O técnico do Milionários, sabendo que não ia conseguir controlar o jogo no meio campo, o que ele fez? Trocou os pontas, tirou os 2 pontas e colocou 2 pontas novos, fisicamente falando. E o que o Tite faz? O Tite mantém os 2 laterais. E principalmente o Vinha. Tá? E isso daí faz com que aconteça a jogada do gol do empate. Jogada essa que começa num erro de passe do nosso querido Pulgar, que também não fez um bom jogo pro Vinha.
O Vinha estava lá na frente, ou seja, o Vinha deu espaço nas costas, que o Pulgar tentou corrigir, mas não conseguiu. O Pulgar veio desesperado para tentar corrigir, mas não conseguiu. Pulgar tomou um drible desconcertante do Emerson Rivaldo. Sim, o nome do jogador do Milionários é esse mesmo, Emerson Rivaldo, nome de craque, e deu um drible sensacional para cima do Pulgar. E ele cruzou, e aí o ex-jogador do Santos foi lá e empatou o jogo. O Milionários e Flamengo. E aí, meu amigo, se o jogo tem mais alguns minutinhos, não sei não se o Milionários não ganharia, tá? Porque, assim, a postura que o Flamengo tomou ao longo do jogo não era de quem merecia ganhar, não, tá? Era de quem estava satisfeitíssimo com o empate. E o Milionários, ele estava querendo vencer. O Milionários jogou com muita garra, com muita vontade, entendeu? Para poder compensar a distância técnica. O futebol do Milionários não chegou a ser um futebol de milionários, mas foi um futebol ok, entendeu? Um futebol bem bacana que o Milionários jogou. Já o futebol do Flamengo foi um futebol de centavos. Lógico que a altitude complica, o Flamengo tem um histórico muito ruim em altitude, porque são 15 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 7 derrotas em altitude, tá? Mas realmente o que o Flamengo mostrou lá na Colômbia, ele não poderia ter mostrado, não. E o pior, o próximo jogo fora de casa é numa altitude pior ainda. Se Bogotá tem 2.600 metros de altitude, o Flamengo vai jogar em La Paz na próxima partida fora, tá? La Paz tem 3.600 metros de altitude. Bom, próximo jogo do Flamengo pela Libertadores vai ser contra o Palestino, jogando em casa. E aí, espero que o Flamengo consiga marcar os 3 pontos, né? Porque senão aí vai para La Paz em uma situação muito complicada já na fase de grupos na terceira rodada. Bom, o Rossi aí com esse gol sofrido acabou com o jejum de gols, né, não tomados. O Rossi estava aí há mais de 1.100 minutos sem levar gols, então o Flamengo acaba com essa sequência histórica. E agora aí o Flamengo vai focar na decisão do Campeonato Carioca, onde já está aí com a mão na taça praticamente, já que ganhou o primeiro jogo por 3-0 contra o Nova Iguaçu. Tá legal, gente? Bom, você que está aqui no canal Potência Rubro-Negra é inscrito? Não? Por favor, se inscreva no nosso canal, tá bom? Deixe aquele like maneiro nos nossos vídeos, comente nos nossos vídeos, tá bom? E nos ajude, por favor, aí a ter mais qualidade nas nossas produções, tá bom? A gente vai, mas a gente volta amanhã com mais do nosso Mengão. Tchau, tchau.